Agami e Kriyamana são os karmas relacionados às ações da presente vida e que podem se manifestar no futuro próximo, ainda nesta vida, dependendo das casualidades. Se uma pessoa comete homicídio, comete adultério, faz caridade ou pratica quaisquer outros tipos de ações físicas ou mentais planejadas, estas são categorizadas como Agami. Kriyamana é a execução dos karmas. A diferença deste tipo de karma para os outros reside no fato de que neles a pessoa pode influenciar seu futuro por meio de mudanças em seus hábitos e padrões mentais. Planos, quando bem executados, tornam-se realidade no futuro. Agami é o plano e Kriyamana a consecução. Mas tudo ocorrendo ainda nesta vida. Existe uma relação intrínseca entre Agami e o livre-arbítrio. Naturalmente, qualquer interação entre elementos produz reações químicas. Consumir alimento estragado causa intoxicação. Tomar veneno pode causar a morte. Desafiar as leis naturais traz punições. Quando alguém tem hábitos alimentares ou físicos não compatíveis com o seu biotipo, acabam surgindo os distúrbios no equilíbrio natural do corpo, que resultam em doenças. Kriyamana é o mecanismo de retificação para esses desequilíbrios. Agami planeja e Kriyamana, por ser o resultado de uma ação, causa Santita, karma acumulado, o qual certamente se tornará prarabdha, ou se manifestará em algum ponto da vida. O que é interessante no mundo ocidental é que as pessoas acham que podem fazer tudo sem nunca ter consequência nenhuma, né? Sem ter resultados das suas ações. Só que esse texto, ele explica a questão kármica, não tão detalhadamente, porque na verdade existe uma quantidade de subkarmas, né, bastante grande, mas de uma forma a pessoa entender, né, a questão kármica, ele já vai dar um bom entendimento, sim. Agora, isso leva a gente a refletir sobre a questão comportamental, né? Ou seja, será que então, se tudo que eu faço, né, ele tem uma consequência, ele tem um resultado, quer dizer que se eu fizer coisas que não são boas, o que são coisas que não são boas? São coisas que eles geram um sentimento que em mim ele me dá uma certa intranquilidade, percebe? Ou seja, eu fico meio nervoso, eu fico meio ansioso, eu fico meio irritado, eu fico meio bravo, eu fico meio triste. Aquele tipo de sentimento que é considerado não positivo, quer dizer que ele vai gerar karmas que não são favoráveis em absoluto. Agora, como a gente sempre diz aqui, né, é possível então, nesse sentido, gerar bons karmas, né? E o que é gerar bons karmas, né? Gerar bons karmas significa que você tem que ter comportamentos que visam única e exclusivamente a sua melhoria, o seu bem-estar, né? O seu desenvolvimento como ser humano, né? O seu aperfeiçoamento, e isso está diretamente relacionado ao que a gente chama de espiritualidade. Quer dizer que é preciso, então, ter esses planejamentos, não? Ou seja, o Agami, Karma, né? Nesse sentido, ou seja, planejar como é que você vai obter qualificação, como é que você vai obter virtudes, né? Dessa forma, sim, você pode alterar o seu Karma. Uma coisa também que gerou bastante polêmica foi a questão de eu ter dito que não existe o livre-arbítrio. Veja, existe livre-arbítrio, como eu sempre digo, não, se você quer comer arroz ou feijão, se você quer pôr uma camisa branca, preta, isso tudo bem, você tem o seu livre-arbítrio para a esquerda, para a direita. Mas nós estamos falando de uma questão de uma transformação muito grande na sua vida. É uma transformação dos seus karmas, é uma transformação dos seus comportamentos, né? Uma transformação dos seus pensamentos, na forma como você age, né? Como você pensa, né? As coisas que você sente, né? Isso é um outro nível de livre-arbítrio, né? Isso não é uma coisa que qualquer um vai poder acessar,
né, que qualquer um vai poder mudar. Por quê? Porque hoje em dia nós entendemos muito bem como exercitar, como exercer o nosso livre-arbítrio, e que não é uma coisa tão simples assim. Por quê? Porque existe um condicionamento dentro da gente que faz com que a gente volte sempre a fazer coisas que nós já estamos habituados a fazer, né? Isso é que torna realmente difícil a modificação kármica e também, por consequência, exercitar o seu verdadeiro livre-arbítrio. Nós sabemos o quanto isso é difícil. Portanto, como eu comentei, né, foi confirmado cientificamente, através de experiências científicas. Quando eu digo isso, quer dizer que você pode repetir essa experiência quantas vezes você quiser, com quantas pessoas você quiser, em que tempo que você quiser, que você vai sempre ter os mesmos resultados, que são justamente de que toda vez que se vai mostrar alguma coisa para uma pessoa, antes que se mostre aquilo, a pessoa já tomou a decisão. Antes de ela saber o que vai acontecer, ela já tomou a decisão dela. Por quê? Porque já existe um programa que está instalado na cabeça da pessoa que vai fazer com que ela continue agindo da forma como ela estava programado para agir. Mas, por outro lado, ele fala ali da questão kármica de você mudar o seu karma a tempo e exercitar o seu livre-arbítrio, e para isso você teria que saber quais são esses karmas, com que intensidade com que ele está na sua vida, porque você não está conseguindo ver, você não consegue enxergar esses karmas. A questão é, você não enxerga o seu jeito de fazer as coisas, o seu comportamento, você não consegue alterar isso, porque não é uma coisa que você tem acesso a isso. Mas hoje nós vamos ver então como é que nós podemos alterar essas questões kármicas.